Então, ó, o paciente ele apresenta, o que ele apresenta pra gente, né? Ele apresenta dor precordial, retroesternal, de forte intensidade, podendo irradiar para ambos os membros superiores ou só o membro superior esquerdo, mandíbula, dorso ou não apresentar irradiação nenhuma, tá? A dor pode ser em aperto, constrição, peso ou queimação. Pode originar-se na região epigástrica, simulando um quadro abdominal. Acompanha o quadro doloroso. O paciente pode apresentar náuseas, vômito, sudorese fria e sensação de morte iminente. No exame físico, nós podemos encontrar um paciente ansioso, taquicárdico, frequência respiratória elevada, tá? Daí a importância de conhecermos toda essa sintomatologia. Exames e diagnóstico. Então, vai ser realizado o eletrocardiograma, onde vai ver, né, toda a atividade elétrica cardíaca, certo? Que em muitas situações sugere a interrupção da circulação do coração. Como? Se a gente observa que alguma onda, em algum espaço, não tem corrente elétrica adequada, isso é sugestivo de uma alteração elétrica naquele músculo. Pode ser, então, por exemplo, né, um infarto. Exames de sangue que vão dosar as enzimas cardíacas, por quê? Quando essas enzimas cardíacas estão em excesso, significa que está tendo morte de músculo. O músculo, quando ele vai morrendo, ele vai entrando, né, em necrose por falta de oferta de suprimento sanguíneo, levando sangue, oxigênio e nutrientes, ele começa a ser destruído. E essa destruição das células acarreta um aumento dessas enzimas. Então, se a gente faz exame de sangue com dosagem enzimática e a gente observa altos índices de enzimas, significa que esse músculo está morrendo, tá? Angiografia coronariana consiste na passagem de um cateter através de um vaso sanguíneo, a gente chama isso de cateterismo, que vai mapear e estudar toda a circulação coronariana do coração. Então, aqui, gente, né, é uma angioplastia, é um cateterismo com stent, isso chama-se stent. O médico entrou com esse cateter, né? E ele chega lá nas coronárias, nas artérias coronárias cardíacas. Chegou, ele detectou uma placa de ateroma, certo? Uma aterosclerose, aqui é uma gordura. O que ele faz? Ele vem bem no centro, na passagem de sangue, e aqui dentro, vocês estão vendo que tem como se fosse uma bexiguinha, um balão? Ele insufla. Quando ele insufla, esse stent abre. Abre e ele comprime, ó, essa placa de ateroma contra as paredes da artéria. Quando ele comprime, ele está liberando aqui, ó, o fluxo sanguíneo, tá? Isso é um stent. E qual que é a nossa assistência de enfermagem para esse paciente? Então, a gente vai proporcionar um ambiente adequado para repouso, para que ele tenha bom repouso físico e mental. A gente vai oferecer oxigênio, administrar opiáceos, né, que são analgésicos, e também ansiolíticos prescritos para alívio da dor. Vai prevenir complicações, observando sinais vitais, estado de consciência, alimentação adequada, eliminação urinária intestinal, administração de trombólicos, né, medicamentos para evitar aparecimento de tromboses, por exemplo, anticoagulantes, auxiliar nos exames complementares, que eu já citei, tá? Atuar na reabilitação, fornecendo informações para que o cliente possa dar continuidade ao uso dos medicamentos e controlar os fatores de riscos, repassar essas informações à família, então, novamente aqui. E a equipe de enfermagem tem a possibilidade de criar oportunidades para que compartilhem suas preocupações e temores, criar uma atmosfera de aceitação, auxiliá-lo a reconhecer os seus sentimentos, né? São reais e também normais. Gente, associado a tudo isso, mais uma vez, sinais vitais é importantíssimo. Mais uma vez, tá? Frequência respiratória não é a mesma coisa que saturação de oxigênio. Eu sei que é muito mais prático vocês irem lá na verificação de sinais vitais e colocarem um oxímetro, né, no dedo do paciente, mas o oxímetro só nos dá a saturação de oxigênio, ou seja, concentração de oxigênio circulante ali, naquele vaso periférico, tá? Não me dá a frequência respiratória, quantos movimentos respiratórios esse paciente está fazendo para que ele consiga adquirir o oxigênio adequado.
Então, além de observarmos, aferirmos todos os sinais vitais, inclusive dor, que é o quinto sinal vital, eu já falei que dor também é muito importante, porque a dor também pode levar a óbito, né? A gente vai ter que manter esse acesso venoso permeável, a gente tem que cuidar o que ele está recebendo de alimento, orientar a família que não pode levar nada de fora para ele consumir, porque esse alimento externo pode alterar todo o tratamento. Imaginem que leve lá um alimento rico em gordura, rico em sódio, tá? A gente vai administrar todos os medicamentos. Paciente que está com anticoagulante, a gente tem que observar sinais de sangramento, né? Sinais que indicam uma possível hemorragia, tá? As principais complicações do infarto são as arritmias fatais, né? Então, quando o coração ele começa a trabalhar descompensado, num ritmo alterado, edema agudo de pulmão e a morte súbita. E a sequela principal, como sequela, né, restante do infarto, é a insuficiência cardíaca, tá? Edema agudo do pulmão. A gente tem um edema agudo de pulmão quando a gente tem líquido ocupando o espaço interno dos alvéolos. Então, aqui são os alvéolos pulmonares. Dentro dos alvéolos existe apenas ar. Eles são de paredes muito fininhas, altamente irrigadas por microvasos, tá? E quando a gente tem uma pressão interna aumentada, a gente pode ter extravasamento do líquido circulante para o interior dos alvéolos pulmonares, ocorrendo então o que a gente chama de edema agudo de pulmão, que muitas pessoas confundem esse quadro de edema agudo de pulmão com derrame pleural, onde as pessoas acham que o paciente com edema agudo de pulmão vai receber dreno. Não, o edema é líquido lá dentro dos pulmões. No caso do dreno de tórax, é quando tem um derramamento pleural, ou seja, aqui envolvendo os pulmões, nós temos as pleuras, né? Pleura parietal, que é a que está voltada para o lado de fora, e a pleura visceral, a que está envolvendo o pulmão. Entre essas pleuras, forma acúmulo de líquido, e aí sim é onde o médico coloca um dreninho de tórax, tá? Esse dreno não perfura o pulmão. Aqui, gente, nós estamos falando de líquido lá dentro do pulmão. Nessa condição, a gente não coloca dreno dentro do pulmão, tá? Então, é um quadro clínico grave, decorrente da incapacidade do ventrículo esquerdo em bombear o sangue pela válvula aórtica, causando um acúmulo de líquido nos pulmões. Então, esse líquido fica congestionado lá nos pulmões, o sangue, né? Se ele fica congestionado, começa a aumentar a pressão e essa parte líquida começa a extravasar, uma tentativa de minimizar essa pressão, tá? Então, numerosas patologias cardiovasculares predispõem ao aparecimento do edema agudo de pulmão, como a insuficiência coronariana aguda, né, angina e infarto, a doença hipertensiva, as arritmias cardíacas, as infecções, a anemia, a hiperidratação e a intoxicação digitálica, tá? Por digitálicos, medicamentos utilizados nos tratamentos cardíacos também. Então, vocês viram, mas professora, está lá no pulmão, mas é uma consequência de uma falha do sistema cardiocirculatório, tá? Quais são os sinais e sintomas do edema agudo de pulmão? Então, dispneia, muita dificuldade respiratória, tosse, produzindo um escarro espumoso, porque vem com ar junto, né? Secreção e ar, e atingindo muitas vezes, e tingido, aliás, muitas vezes de sangue. Ele apresenta uma taquicardia, ele apresenta pele cianótica, fria e úmida. Por que cianótica? Não são os pulmões que fazem a troca gasosa? E não é o coração que se encarrega, o sangue que se encarrega de levar esses gases, né, para os tecidos e recolher esses gases dos tecidos? Então, gente, se eu não tenho um pulmão trabalhando adequadamente, porque o meu alvéolo pulmonar ele está com líquido circulante, eu não vou ter uma oferta de oxigênio adequada. A pessoa vai ficar cianótica, né? A importância de verificarmos perfusão periférica. Inquietação, ansiedade, medo, a pessoa fica agitada, irritada. Imagina a pessoa ficar sentindo falta de ar, sem oxigênio, né?